E aí pessoal do Cursando Engenharia, vamos resolver mais um exercício, tá? Para encontrar o vetor tangente e o vetor normal dessa função vetorial, tá? Nesse tempo π sobre 2, tá? Da reta dos reais. Para encontrar o vetor tangente, a gente precisa do vetor posição derivado sobre a norma dele, tá? E o vetor normal é a derivada do vetor tangente, esse que a gente vai encontrar primeiro, sobre a norma do vetor tangente, ele mesmo, né? Então a gente precisa derivar, a gente precisa desse R' de t primeiro. Tá? Derivando o R' de t, derivando o R de t, a gente vai ter R' de t. Então a derivada de 4 cosseno de t vai ser a derivada de cosseno de t é menos o seno de t. Então a gente vai ter 4 seno de t. E a derivada de seno é cosseno, então a gente vai ter 4 cosseno de t. E a derivada de t é 1, né? Então a gente vai ter 1. A gente precisa da norma disso. Então a gente vai fazer a norma. Com essas duas barrinhas é a norma. É o quê? É a raiz da soma dos quadrados a norma. Então a gente vai ter 16, o seno de t ao quadrado, 16 porque 4 ao quadrado, mais 16 cosseno ao quadrado de t, mais 1 ao quadrado, que é 1. E a raiz disso aqui. Porque é a raiz da soma dos quadrados. Né? Aqui a gente pode juntar o seno e o cosseno, e vai ser igual a 16 isso. Né? 16 mais 1 é raiz, isso aqui vai ficar então raiz de 17. Né? De forma direta, isso aqui é juntando o seno e o cosseno que nem eu fiz nos outros vídeos. Né? Então a gente vai ficar com um vetor tangente, aqui embaixo. Um vetor tangente, não vou botar o tangente de t agora, mas é o tangente de t, esse aqui. Vai ficar então menos 4 seno de t, 4 cosseno de t e 1 sobre a raiz de 17. Esse aqui é o vetor tangente. O vetor de tangente, vou fazer aqui do lado, o vetor tangente de π sobre 2, a gente vai aplicar π sobre 2 aqui dentro, então, menos 4 vezes seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, né? Então a gente vai ter menos 1. O cosseno de π sobre 2 é 0, né? Quando está lá em cima, o ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 graus, né, é 0. Então a gente vai ter o 0. E o 1 aqui, que não tem nada com o t, né? Tudo isso sobre a raiz de 17. Então, aqui na verdade está errado. Aqui não é menos 1, aqui é 4. Tá? O seno de t, o seno de 90 graus é 1. Então ele vai estar multiplicando aqui. Ó. Foi isso que eu errei. Tá? Então a gente vai ter menos 4 sobre raiz de 17 na direção i, na direção j a gente vai ter 0, na direção k 1 sobre 17, raiz de 17. Esse aqui vai ser o vetor tangente, então. Tá? Aqui é 4. Agora o vetor normal, a gente precisa derivar o vetor tangente. Então, a derivada do vetor tangente, a derivada de seno é cosseno. Então a gente vai ficar com menos 4 vezes o cosseno de t. E a derivada de cosseno, que nem de novo, é menos 4 seno de t. A derivada de cosseno é menos o seno. E a derivada de 1 é uma constante, então é 0. É tudo isso aqui sobre raiz de 17, né? Porque a raiz de 17 vai estar multiplicando cada um deles. Não vou ficar escrevendo dentro de cada um deles, né? Agora a gente precisa da norma, né? Desse vetor, da derivada do vetor tangente. Então, fazendo a norma, com essas duas barrinhas de novo, derivada do vetor tangente. A norma da derivada do vetor tangente é a soma, a raiz da soma dos quadrados, que nem a gente fez aqui em cima, tá? Só que agora para o vetor tangente, a derivada dele, né? Então, a gente vai ter 16, de novo, 16 cosseno de t ao quadrado, mais 16 o seno ao quadrado, né, de t, e o zero ao quadrado, né, que é 0. Isso aqui
cada um deles aqui tem o 17 multiplicando. Então, a raiz 17 ao quadrado vai ficar só o 17. A gente tinha o 17 multiplicando cada um deles. Quando a gente elevar cada um dos termos aqui em i, em j e em k, a gente vai ter que elevar também o 17 ao quadrado, raiz de 17 ao quadrado. Então, aqui fica sobre 17 sobre 17, porque a raiz de 17 ao quadrado é só o 17, né? Então, a raiz disso aqui tudo fica igual ao quê? A gente pode tirar o 17 para fora. Então, a gente vai ter de novo lá o 1 sobre raiz de 17, né? Que vai ser a norma. E lá dentro, a gente vai ter a raiz de cosseno ao quadrado de t mais... Aqui é 4. Mais o seno de t ao quadrado aqui. Por que aqui é 4? Então, eu coloquei em evidência o 16 e o 17. Quando eles saírem para fora aqui da raiz, vai ficar 4, né? Porque a raiz de 16 é 4. E a raiz de 17 é a raiz de 17 sobre o 4, né? Isso aqui a gente conhece. A gente sabe que é 1. Então, agora a gente vai ter a norma desse vetor, que é simplesmente 4 sobre a raiz de 17. Bom, o vetor normal, nosso vetor normal lá, né? Vamos lembrar ali, o vetor normal é o vetor tangente, a derivada do vetor tangente sobre a norma do vetor tangente, a norma da derivada do vetor tangente. Então, a gente encontrou as duas, a gente está construindo o nosso vetor normal. Então, o vetor normal, isso aqui de t, vai ser esse vetor aqui, que é a derivada do vetor tangente. Então, é menos 4, que vai estar multiplicando tudo. Então, eu vou tirar para fora, tá? Menos 4 sobre raiz de 17, que multiplica o cosseno de t e o seno de t, e o zero lá, né? A gente vai ter esse vetor normal, isso aqui sobre a norma que a gente encontrou, que é 4 sobre raiz de 17. Olha só, a gente pode passar isso aqui, a gente pode fazer isso aqui multiplicando, isso aqui virado, multiplicando o nosso vetor em cima. Então, a gente pode cortar esse raiz 17 com esse raiz 17 e esse 4 com esse 4. O nosso vetor normal fica só menos cosseno de t e o menos o seno de t. E o zero aqui, né? Na direção k. Agora, o normal em π sobre 2 é igual ao o cosseno de π sobre 2 de novo é zero. Então, a gente vai ter aqui menos zero, na verdade não pode, né? Mas é zero. E o seno de π sobre 2 é 1. Então, a gente vai ter menos 1 e 0. Porque a gente não tem nenhum t ali. Isso aqui vai ficar 0, menos 1 e 0. E essa aqui é a resposta do vetor normal. Então, a gente construiu o vetor normal através da derivada do vetor tangente. Tá? O vetor tangente a gente conseguiu através da derivada do vetor posição. A gente construiu a derivada do vetor tangente através da derivada do vetor posição, né? De acordo com essas fórmulas aqui. Então, isso aqui a gente pode interpretar como a velocidade, né? Na direção da velocidade. Né? A parte tangente é o movimento. Então, eu vou desenhar aqui do lado. Como se a gente tivesse uma curva aqui, por exemplo. E esse aqui é o r de t. E o t, o vetor tangente, estivesse apontando na direção tangente a esse movimento. E o vetor normal, ele vai ter 90 graus e vai estar apontando para dentro. Então, esse aqui seria mais ou menos uma interpretação geométrica, né? Como se a gente tivesse uma aceleração, né, apontando para a direção do centro ali do movimento e a velocidade, né? Então é isso aí, obrigado, até mais.